Irmãos, a paz do nosso Senhor, o Messias, Yeshua, seja sobre todos. Eu convido os irmãos a estar lendo comigo na Palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler apenas alguns versículos para darmos continuidade, terminarmos, se assim Deus permitir, hoje, esta grande sessão de vídeos sobre tradução e interpretação. É um processo de comparação, relembrando que eu avisei no último vídeo, não é um estudo. Aqui vai haver muita tentação para se entrar em temas polêmicos, em questões teológicas, mas nós vamos se manter sempre só no detalhe da comparação, até porque tenho muita coisa para dizer e eu gostaria de dizer tudo neste vídeo e encerrar este assunto. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 28 em diante. Aqui, os irmãos já sabem, Paulo está tratando com pessoas que na igreja de Corinto, entre outros problemas que estavam criando, eles levantaram questionamentos sobre a ressurreição, né? Então o assunto é a ressurreição. E a partir do verso 28, o apóstolo diz assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas aqui a Deus, que é o sujeito de todo esse tema, é aquele a quem Paulo está se referindo como o soberano de todos, inclusive da sua forma humana, do homem, o Messias, Yeshua. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, desculpe, irmãos, eu comecei de trás para frente, é verso 21. É do verso 21 ao verso 28. Eu me equivoquei e convidei os irmãos a começar no verso 28. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Mashiach, mas cada um por sua ordem. O Mashiach, as primícias, depois os que são do Mashiach na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Deus, todas as coisas, sujeitou debaixo dos pés do Mashiach, do Rei dos Reis. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu estou fazendo esse adendo para que não haja dúvida, já que nós começamos o capítulo no meio do caminho. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, o Mashiach, né, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, para que Hashem seja tudo em todos. Então aqui, essa passagem, nós podemos ver claramente uma separação entre o Deus Todo-Poderoso, que no esplendor de sua glória está inacessível, né? E a sua manifestação como homem, vindo ao mundo, como diz Atos capítulo 20, verso 28, resgatar o seu povo
com o seu próprio sangue, né? Aquele homem que nasce da moça, da Virgem Maria, né? Desposada com José, né? Ali Deus se faz gerar no ventre de uma mulher, isso já foi pregado em outros vídeos, né? E Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Então nós temos Deus na sua forma humana, o Deus que se fez homem, mas nós sabemos, como o apóstolo diz, se eu não me engano, a Timóteo, aquele que habita na luz inacessível. Então, essas declarações somadas nos faz entender o agir de Deus, Senhor soberano, de formas distintas, mas de maneira nenhuma ensinando que em Deus há três seres em três pessoas. Pois se há uma pessoa, há um ser. Não tem como ser pessoa e não ser um ser. Não é mesmo? Então, assim, nós deixamos esta palavra e vamos aqui agora voltar ao nosso tema, que é a comparação, né? Em Apocalipse, né? Nós vamos voltar lá em Apocalipse. Eu quero destacar a atenção dos irmãos. Nós estamos fazendo uma comparação entre a Bíblia da Igreja Antiga, a Bíblia que foi usada até o século XIX, ou meado do século XIX, predominantemente, que é chamada de texto majoritário ou texto receptor, e a partir daí, então, de 1880, surge uma academia forte, uma academia teológica forte na Europa, trazendo às mãos dos crentes, dos fiéis, uma nova tradução chamada de texto crítico, né? Em Apocalipse 20, 21, 27, temos uma referência ao livro da vida do Cordeiro. A primeira vez que há uma afirmação sobre um livro divino encontra-se em Êxodo 32, 33. Eu não vou aos textos, irmãos, porque eu preciso correr. A outra referência encontra-se no Salmo 56, 8, no Salmo 69, 28, ambos salmos imprecatórios do salmista Davi. Em 69 e 28, Davi pede a Deus que risque os nomes de seus inimigos do livro dos vivos e arremata, pedindo que os tais não sejam escritos com os justos. Justos aqui, sempre atentando para aquele detalhe que eu venho falando em alguns vídeos, que justos na palavra de Deus não é aquele que é bonzinho, não é aquele que busca ser certinho, mas aquele que depositava a sua esperança na vinda do Mashiach e no sacrifício que ele faria pelos pecados dos eleitos, né? São chamados justificados, né? Ele está sempre essa conotação teológica de justificado no Messias, ou seja, ele pede a Deus que tais pessoas não tenham parte na herança eterna, né? Então, entendemos assim que que Deus tem já um povo que desde antes da fundação do mundo ele escolheu para ser resgatado, né? Em Êxodo 32, 33, texto que eu não fui lá, é um texto em que Moisés, intercedendo por Israel perante Deus, pede que Deus tenha misericórdia do povo ou risque o nome dele do seu livro. E Deus diz a Moisés, olha, o nome que está escrito no meu livro vai continuar escrito. Eu vou perdoar o povo de Israel, eles serão castigados, eles vão ser castigados no futuro, a gente sabe disso aí, na sequência da história do povo hebreu, mas
Moisés conseguiu desviar a ira de Deus daquele povo naquele momento. Pois bem, em Apocalipse 21, 27, nós temos aqui na Almeida Fiel a seguinte declaração. O texto fala sobre a Nova Jerusalém, né? Em 20, Satanás é aprisionado. No capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 20, já houve o juízo final, chamado juízo final, né? E aí entramos no capítulo 21, os novos céus e a nova terra. E a partir do verso 9, começa a discorrer sobre a Nova Jerusalém. E no versículo 27, João diz: e não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, na tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, vamos ver aqui, 21, 27. 21, 27. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, concorda plenamente também a editora Vozes, né? Assim como a tradução Novo Mundo. Não há discordâncias nessa parte, não é mesmo? Então nós seguimos aí vendo essa menção do livro. Em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, né? Efésios 1, verso 4, ele se refere a um livro dizendo da seguinte forma: como também nos elegeu nele, né, no Mashiach, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós vamos vendo também em 1 Pedro capítulo 1, 19 e 20, nós vamos ver que essa doutrina bíblica da eleição soberana de Deus não era como alguns dizem, não era uma ideia paulina, não é uma criação paulina. Eu já ouvi debates de pastores e alguns que defendiam que isso foi uma criação paulina, né? Tem uma certa denominação aí que acusa também Paulo de ser o inventor disso, dentre outras coisas que eles falam mal do santo apóstolo, blasfemando contra a palavra de Deus, né? Em 1 Pedro 1,19 diz: mas nós fomos comprados com um precioso sangue do Mashiach, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, né? É uma referência, antes da fundação do mundo, é uma referência a esse chamado livro da vida, ou livro da vida do Cordeiro, né? Nós não vamos entrar aqui em detalhes, nós vamos ver Daniel, né? Daniel cita que ele tem a visão onde são abertos os livros, e é também aberto o livro da vida, né? Lá em Daniel capítulo 12, verso 1, né? Livro do profeta Daniel. São passagens que tratam a respeito desse tema de que Deus não está fazendo arranjos. Deus não está agindo com planos, plano A, plano B, plano C, não. Ele tem tudo sob controle, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo,
E haverá um tempo de angústia, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, né? No livro. Mas se eu não me engano, em Daniel 7:20, ele faz uma referência também, Daniel, e também, não, até que veio o ancião de dias, durante o tempo, em Daniel 7, ele fala sobre o livro e os livros. Deixa eu ver se eu fiz aqui, eu fiz umas anotações aqui, à parte. Daniel 4:20. Deixa eu ver se é isso aqui, eu estou fazendo confusão aqui. Não, aqui é outro assunto. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Daniel 12:1. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3, Paulo também fala sobre irmãos da igreja de Filipe, que tem o seu nome escrito no livro da vida, né? E voltamos a Apocalipse. Em Apocalipse 3:5 e 13:8. Em 13:8 diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso faz um paralelo com 17:8. 17:8 assim: e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, abre parênteses, cujo nome não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Isso na Almeida atualizada, 17:8, não sei se tem alguma diferença. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é mais, mas tornará a aparecer, né? Livro da vida desde a fundação do mundo. Livro da vida desde a fundação do mundo. Não tem muita diferença. Pois bem, assim segue até que a gente chega em capítulo 20, vamos botar aqui no capítulo 20, esse paralelismo das traduções, lembrando que Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, é uma tradução de uma linha de manuscrito sob a égide, sob o nome de João Ferreira de Almeida. A Sociedade Bíblica do Brasil, seguindo as Sociedades Bíblicas Unidas, né, opta pelo texto que tem o autógrafo de João Ferreira de Almeida, mas fazendo uma separação de manuscritos que copistas que copiaram de João Ferreira de Almeida anotaram diferentemente em algumas partes. Então nós temos duas traduções partindo de uma mesma fonte, faz uma bifurcação: o texto crítico e o texto antigo. O nosso objetivo é mostrar para os irmãos, principalmente para aquelas pessoas mais simples, menos contempladas, visto a decadência das escolas dominicais nas igrejas
pelo menos aqui nos grandes centros, mas em áreas mais rurais também não está muito diferente, né? Dificilmente se vê uma pessoa com um conhecimento mais aprofundado, uma pessoa que se perceba que ela tem um aparato, um material de base para consultas, né? Que é para enriquecer aquele crente que está sentado no banco da igreja e não tem acesso a essas informações. E é importante, porque os dias são maus. Nos próximos vídeos nós estaremos falando a respeito de como as coisas estão andando aí. Fico até sabendo por terceiros que, como eu me desvinculei praticamente de redes sociais, eu só uso o YouTube para produzir canal e o WhatsApp no telefone, e só vejo alguma coisa no YouTube. Eu fechei Instagram, eu fechei Facebook, eu não tenho nenhuma rede social. Me desvinculei de tudo porque vi que não me acrescentava e eu não tenho tempo para dedicar àquilo. Muito bem. O que nos traz ao texto de Apocalipse 22:19? O fato de que na Bíblia da antiga igreja, a versão trinitariana, traz a seguinte afirmação, Apocalipse 22:19. 22:19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Trinitariana. Vamos ler agora na Sociedade Bíblica do Brasil, o mais recente lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Nova Almeida Atualizada, chamada Bíblia NAR, né? Popularizada como Bíblia NAR. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, quais são as diferenças? Presta atenção. Aqui fala livro da vida. O texto crítico fala árvore da vida. Aqui diz da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Lá diz da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Né? Mesma coisa. Mas muda de árvore para rio, de livro para árvore. O texto antigo versa livro da vida, e as outras traduções eu tive consultando. A Bíblia da editora Vozes traz árvore da vida também. A imprensa bíblica brasileira também traz árvore da vida, e a tradução Novo Mundo. Portanto, há um consenso entre os que usam um texto crítico diferente do texto majoritário. Pois bem, é aqui que começa quando eu disse sobre a tentação a entrar em estudo teológico. Por quê? Já que há uma diferença, no que implica essa diferença? Aí vira estudo teológico. Não é esse o nosso objetivo aqui. Mas é válido tirar alguns minutos para falar o seguinte. O livro da vida aponta, é uma das peças, vamos chamar assim, das peças principais nas Escrituras para a doutrina da eleição e predestinação, né? Ou seja, os eleitos de Deus já estão como que marcados desde a fundação do mundo, ou em algum
em algumas passagens, antes da fundação do mundo. Eles são pessoas em uma percepção mais aprofundada das Escrituras, como que geneticamente saídas do tronco do Mashiach. Na teologia hebraica, eu acho que pendendo mais para a Cabala, né, sobre o Adão primordial, seria aquele modelo do humano que estava no céu antes de Deus criar o Adão na terra. Esse Adão que estava no céu é a forma como Deus escolheu de ser para vir resgatar o seu povo no futuro, que ele sabia que ia cair, que Adão iria ceder à tentação do sedutor, da serpente, e a raça humana iria cair. E que seria necessário que um outro Adão surgisse, se levantasse, à semelhança física do primeiro, mas espiritualmente não contaminado. E este homem seria como que o templo, a habitação de Deus na terra, trazendo as boas novas e fazendo no final do seu ministério o sacrifício expiatório de resgate. Então, essa questão do livro fica mais, você consegue pegar uma linha mais, como é que nós vamos definir? Uma linha mais clara, mais maleável de se lidar com ela em um estudo teológico, por exemplo. Agora, a questão da árvore da vida. Nós sabemos que a árvore da vida é um simbolismo de Deus, que é a fonte da vida, do próprio Mashiach, que é o Deus encarnado. Mas são figuras distintas. Então nós temos aqui a questão, em uma tradução apresentando que será tirado daqueles que, uma vez incluídos no rebanho, permitiram-se, tentados a mudar as escrituras, a mutilar. Eu citei no vídeo anterior ao último que essa mesma advertência o Eterno faz a Moisés. Moisés, que ninguém tire nem acrescente uma palavra, uma letra dessa lei que eu entrego ao povo de Israel. A questão da árvore, muito bem. A árvore, nós temos várias manifestações na Bíblia, aonde a árvore simboliza o homem, a natureza humana. Em Daniel, que nós vimos há pouco pensando que era sobre a questão do livro da vida, mas não é, eu não me lembro em que capítulo de Daniel está, talvez esteja aqui na anotação do caderno, mas eu fiz uma anotação aqui de Daniel 12:1, mas 12:1 não fala sobre, e viu-se que o ancião de dias veio, aquela passagem, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida, outro livro, o livro da vida, Daniel cita também, né? Isso não é tão importante, né? É só para mostrar que há uma cadeia, uma cadeia linear, falando sobre o livro da vida. Em Daniel 4, Nabucodonosor tem aquele sonho. Eu não sei se eu não queria fazer esse último vídeo em duas etapas, eu queria tentar fazer em uma só, né? Daniel, capítulo 4, vê se que é rapidinho, porque eu, antes de fazer o vídeo, eu estava rindo aqui comigo mesmo, coisa meio de doido, né? Eu não queria estar na pele de Daniel, não. Daniel 4:20, Daniel do 4 ao 15, diz assim:
Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Verso 8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, Deus de Nabucodonosor, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos. Ah, meu Deus, eu não queria estar na pele de Daniel, não. Pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. E estava vendo isto nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos e sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais da erva e da terra. Bom, ele conta o sonho para Daniel e pede a Daniel a interpretação. Ora, nós sabemos muito bem a história de Daniel no reino de Nabucodonosor, no reino da Babilônia, até depois de Nabucodonosor. Daniel era um homem que, entregue a visão, ele recebia a interpretação. Quando a interpretação era boa, oba, tudo jóia. Mas olha, dar uma interpretação de um sonho desse, como Daniel vai dar, para um rei como Nabucodonosor, é com certeza perder literalmente a cabeça. Não vai ser assim com Daniel, porque Deus estava no negócio, né? Deus estava naquele processo. Mas nós sabemos muito bem que Daniel passou por uma aflição muito grande. Foi um processo de muita aflição. Do verso 24 ao 30, ele diz assim: esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o seu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Bom, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava pelo palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que
que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, que o resto a gente conhece. Ora, veja bem, um homem na corte de Nabucodonosor, odiado pela maioria dos demais magos, astrólogos, adivinhos, feiticeiros que não conseguiram dizer nada para o rei. Ele agora tem que dizer essas palavras. Eu imagino a angústia de Daniel, imaginando: Senhor, se tu não estiver comigo, é aqui que termina a minha jornada no teu reino. Bom, mas o que nós queremos dizer aqui é que a árvore tem o seu destaque simbolizando a figura humana, no caso aqui, Nabucodonosor, né? Daniel 4. Em Mateus capítulo 3, nós temos Jesus falando lá no Sermão do Monte, né? Chamado Sermão, Mateus 3,10. Não é Jesus não, acho que é João Batista. É João Batista. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Palavra de João Batista, né? Então, também Mateus 7,17. Em Mateus 7,17, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Bom, Jesus está falando sobre o caráter e o espírito do religioso. Uma pessoa que se diz de Deus não pode fazer o que é contrário a Deus. Tal como uma pessoa que, sendo ímpia, não consegue representar o eterno em amor e em espírito. Ou seja, tanto João Batista como Jesus faz a comparação do homem e sua vida, os frutos da sua vida, com uma árvore, né? Em Marcos capítulo 8, Jesus encontra um cego. Marcos 8, 24, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Como os irmãos podem ver, eu estou mostrando o significado, como a Bíblia usa a árvore, a planta, a árvore, né? Que no hebraico a palavra é pau. A mesma palavra para pau é a palavra para árvore, né? Como ela usa como figura. E tem a figura do livro. Então nós temos aqui na Bíblia trinitariana, em Apocalipse 22, 19, dizendo que aquele que tocar nesse livro para tirar, para deformar, para adulterar esta profecia, esta revelação, que isso é uma revelação dada a João, Deus cortaria essa pessoa da sua herança eterna. No texto majoritário é usada a figura do livro. No texto crítico, a NVI, a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica, da editora Vozes, a tradução Novo Mundo, todas vão usar árvore. Então,
como o nosso trabalho aqui é um trabalho de comparação, fica essa questão para os irmãos terem despertado a sua curiosidade, explorar, estudar as Escrituras. Aqui nós estamos falando de um livro talvez o livro mais difícil, mais complexo e menos conhecido, e menos abordado, e menos explorado de todo o Novo Testamento. Apenas com aquelas ideias do arrebatamento da noiva, do encontro da noiva, a ala evangélica que entende que antes da grande tribulação Jesus tira a igreja, quando na verdade outros acreditam que a igreja passa pela grande tribulação. Muito bem. Temos então feito essa comparação. Nós estivemos observando aqui em Apocalipse. Agora nós vamos abordar o último aspecto. Eu quero convidar os irmãos para lerem comigo rapidamente um texto, Êxodo, capítulo 15, versículo 27. É um texto muito conhecido porque se tornou até poético, né? No meio evangélico. Jericó, a cidade das palmeiras. Êxodo, capítulo 15. Deixa eu dar uma corridinha aqui, que aí eu tento não fazer mais vídeo para comparar. Êxodo 15, 27, né? Então vieram os hebreus em sua jornada com Moisés a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Ora, este texto fala da chegada do povo de Israel a uma região, e todas as traduções versam que o povo encontrou ali 12 fontes e 70 palmeiras. Muito bem. Eu quero chamar a atenção para o fato de que em todo o Antigo Testamento a palavra palmeiras na Bíblia aparece 28 vezes. A palavra palmeira. A palavra palmeira em hebraico é dekel. Dekel. Dalet, Kof, Lamed. Com 2 segóis. É uma segolada. Por isso não é dekel, é dekel. Dekel. Só que esta palavra não existe no Tanakh. A palavra dekel só vai ser achada na Bíblia, pelas minhas pesquisas, aonde é, meu Deus? É João capítulo 12. João capítulo 12, verso 13. Quando as crianças, o pessoal pegam palmeiras para receber Jesus e colocam no chão. Ali na Peshita aparece a palavra dekel. Então nós temos aí 28 textos, Levítico 23, 40, Número 33, 9, Êxodo 15, 27, que nós já lemos, Deuteronômio 34, 3, Jericó, a cidade das palmeiras, Juízes 1, 16 e por aí vai. A palavra hebraica usada em todo o Antigo Testamento é a palavra, cadê ela? Achei aqui. Temará. Temará. O singular é temará. Né? O que é temará? O som já dá a dica. Tamareira. A produtora de tâmaras. Né?
O que é uma tamareira? É como uma palmeira pequena. São plantas da mesma família, porém diferentes na sua espécie. Tem importância isso? Bom, alguém poderá chegar para mim e argumentar o seguinte: Enoque, está arrumando conversa, você está arrumando assunto para fazer vídeo. Que seja tamareira, que seja palmeira, qual é a diferença? Bom, eu diria o seguinte: aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, tem algumas palmeiras que chegam a 20 metros de altura. Enquanto no Oriente, existem espécies de tamareiras que passam um pouquinho de 2 metros de altura. A palmeira não produz, muitas delas não produzem frutos, algumas produzem os coquinhos. A tamareira produz a tâmara, que tem uma importância culinária muito grande no Oriente, aonde ela é abundante. Inclusive, há uma espécie de tâmara que tem substâncias medicinais. Dela se subtrai substâncias para fazer medicamento. Produz-se açúcar da tâmara. Tá, mas é da família das palmeiras. Aí eu te perguntaria: você gosta de verduras? Alface, couve, aquela couve cortadinha, né? Bem fininha, depois picadinha certinho para não ficar aqueles fios engasgando, refogada no azeite na frigideira. Ah, que delícia! Taioba, você gosta de taioba? Tem 40 anos que eu não como taioba. 45 anos que eu não como taioba. Que delícia uma taioba refogadinha. É uma gostosura, desde que, se você for a pessoa que vai colher a taioba, saiba a diferença da taioba comestível para a taioba brava. Se não, o seu enterro será no dia seguinte, após uma madrugada de velório. E a mandioca? Você come alguma coisa? Produto da mandioca, com certeza. Mas se você for arrancar o aqui chamado aipim, você sabe a diferença da mandioca comestível para a mandioca brava? É bom saber. Então, por aí a gente vê que, seja no aspecto natural, da vida, do cotidiano, lá da culinária, nós temos que tomar cuidado, porque no escuro todo gato é pardo, mas quando se acende a luz, a coisa é diferente. Então, nós temos aqui 28 vezes, em Ezequiel 40, 16, 22, 40, 26, 31, 34, 37, 41, 18, né? Timorai, né? Timorai, está aqui no semi-root, né? O construto, plural construto de palmeiras, de temorá. O seu plural no absoluto, timorim. Então, temará não é dekel, dekel, palmeira. Mas em Israel, no hebraico bíblico, no hebraico de todo Taná, aparece timará, que é tamareiras. Então, nós temos aqui uma demonstração de que, desde dessa situação da crítica textual que produziu uma nova Bíblia, uma Bíblia segundo a pregação deles, segundo a apresentação daqueles que produzem a NVI, que produzem
a tradução ecumênica, etc., a melhor. Mas a verdade é que às vezes não há tanto critério, tanto respeito com a gente, que é o leitor, que vai precisar ler a tradução. Não há o devido cuidado. Tâmara, né? Tamar, se for o nome de uma moça. Há uma outra árvore chamada em hebraico arar, né? Que é uma planta, um arbusto, também citado no Antigo Testamento, mas que não é a tamareira e também não é o décaro, que aí a gente já sabe, décaro não tem, né? Ela é, a palavra mesmo é aroer. O Antigo Testamento interlinear, tanto quanto o Rif Caberezim, no seu dicionário, grafam como arbusto próprio da região fenícia, chamada de junípero. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel traz, tanto em Jeremias 17:6 quanto em 48:6, a palavra tamargueira para esse junípero. É uma planta que sua origem mesmo é fenícia, segundo os estudiosos. A Sociedade Bíblica do Brasil grafa como arbusto solitário, diz que ele é uma planta feia, conversa fiada. Ele é um arbusto encontrado no deserto, aonde você não encontra o menor vestígio de água, a não ser ele. E esse arbusto está sempre, por mais terrível que seja a passagem, a estação do ano desértica, de deserto, de seca, ele está sempre com suas folhas verdes. E ele produz um fruto que tem uma característica interessante, que esse fruto só é bom para se comer se ele cair no chão e for cozido pelo sol, pelo calor, pela terra fervendo do deserto, né? Então nós temos aí na Sociedade Bíblica do Brasil, arbusto solitário. O Antigo Testamento interlinear traduz aroer, é uma transliteração, né? O que se destaca na tradução em português é que todas traduzem temará, que é tamareira, por palmeira, que não é, porque palmeira em hebraico é décaro, São plantas da mesma linhagem botânica, porém de espécies diferentes entre si. É só consultar o Google, eu anotei até aqui, que se poderá ver nitidamente as classes de tamareiras. São, em geral, de tamanho pequeno, muito menores do que as altas palmeiras. A tamareira, que, como eu já falei, chega a pouco mais de 2 metros e produzem frutos fáceis de ter acesso a ela. Diferente das palmeiras, que quando chega a dar um fruto, precisa de alguém especialista para que tenha alcance. Muito bem. A filóloga Rif Caberezim, autora do dicionário hebraico-português, o melhor dicionário que nós temos ainda até hoje no Brasil, ela coloca temará e como tradução palmeiras, tamareiras, ou seja, ela coloca como sinônimo. Como, na verdade, com todo respeito, se eu não estiver falando bobagem, ela é a maior filóloga em língua hebraica do século XX em Israel.
ou uma das maiores, pelo menos, ou uma das maiores. A doutora, não sei se ainda é viva, lá, há 10, 15 anos atrás, quando eu estava na universidade, era bem idosa já, tem um papel muito importante no hebraico aqui no Brasil, na tradução da língua hebraica. Então, o léxico analítico hebraico, caldaico, página 324, atesta de que lá, hebraico, né, terminando com rei, né, porque é hebraico, e o caldaico, a língua caldaica, é a mesma palavra, de que lá, mas só que termina com aleph, ambos como palmeira. E destaca que em Gênesis 10, 27, essa palavra de que lá, né, que vem da raiz dekel, né, também é atestada como o nome de uma região da Arábia, em Gênesis 10, 27. Muito bem, irmãos, o objetivo desse trabalho, como foi já dito várias vezes, é fazer uma comparação e mostrar em vários vídeos. Procuramos falar sobre a história, desde o auge do Império Romano, do século I para cá, do surgimento do Mashiach, quando se começam a fazer na era apostólica, a chamada Igreja Apostólica, os textos da nova aliança, o que vai complementar as escrituras divinas, a revelação de Deus aos homens, tendo o antigo pacto, como antigo chamado pelos povos ocidentais, de Antigo Testamento, e ali na Igreja Apostólica, a Brit Hadashah, a nova aliança, né? Então, os apóstolos começam a tecer a doutrina da igreja da noiva do Mashiach, do povo, da nova comunidade de Deus, da comunidade espiritual, daquele processo em que se chega ao auge do plano de Deus para resgatar a sua criação, né? Em Apocalipse nós temos a consumação de todas as coisas e o fim das eras, o encerramento da história, porque a história, quem cria a história é Deus quem inicia a história e é Deus quem encerra a história. Ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, né? Então nós viemos procurando mostrar, com reconhecimento de minhas deficiências, né? Muitas deficiências, mas com um sincero desejo de ajudar os irmãos, mostrar que as escrituras, de forma nenhuma, ela está assegurada, lacrada em uma arca que navega no curso da história, ilesa, intocável. Não. Houve interpolações humanas. Mas como é que fica então? Então, como é que eu posso ter certeza de que o que eu estou lendo? Aquele vídeo em que eu comparo as escrituras, a palavra de Deus, as escrituras, com uma grande máquina. De tudo que está na Bíblia, que você tem na sua mão, você não tem como errar que existe um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. A Ele adorarás de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma. Esse Deus iniciou o seu plano, chamando um homem, separando um homem da sua família, que foi Abraão. Depois o seu povo estava escravo no Egito, ele resgata, tira o seu povo com mão forte. E isso tudo sendo registrado. E assim é feito o Antigo Testamento, mostrando o agir de Deus na formação do seu povo, na condução do seu povo, castigando, punindo, mas mantendo o seu plano, o seu projeto intacto.
Não tem como você errar isso. Os profetas anunciam que Deus viria e habitaria entre nós. Emmanuel, Deus conosco, também pode ser traduzido como Deus entre nós, andando entre nós, falando com a gente, como um homem falando com o outro, porque de fato ele assume a forma de um homem. E este homem, santo, perfeito, sem pecado, não tinha catarro no pulmão, não dava ferida na sua pele, porque ele não tinha pecado, ele não foi fecundado por um descendente de Adão depois que pecou. Ele foi gerado pelo próprio Eterno no ventre de Maria. O próprio Eterno se autogerou no ventre daquela menina, daquela moça. E este homem traz o anúncio das boas novas, proclama o seu reino, e depois vai ao Calvário e morre para a salvação do seu povo. Isso, o Espírito de Deus não permitiu que ninguém mudasse, que ninguém adulterasse. Se as pessoas, alguns, mudam o entendimento, isso é por conta deles. Mas os textos, todos os textos asseguram. O nosso objetivo ao fazer esse trabalho, amigos que acompanharam, que tiveram a paciência de assistir, ou assistir em parte, foi para mostrar a vocês que chegamos a um tempo em que nunca falsos mestres, falsos apóstolos e falsos messias têm se levantado, e agora até mesmo do povo que quer manter a insígnia de um verdadeiro povo de Deus, os israelenses, não. O verdadeiro povo de Deus é todo aquele, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. É todo aquele que é resgatado, que é salvo pelo Mashiach. Como está difícil encontrar pessoas assim. Só esse ano eu já interpelei 3 pessoas, em 3 oportunidades. Pessoas que vivem frequentando religiões aí, viajando para São Paulo para ver templos, enfim, dando dinheiro. Eu perguntei: você é salvo? E as pessoas titubeam. Olha, irmão, olha, Enoque, eu tô me empenhando, eu tô me esforçando. E, infelizmente, o Enoque é Enoque. Eu digo: não, você não é salvo. Não, você não é salva. Você não teve um encontro com Deus. E é importante nós falarmos também, retratando, remontando aquela conversa de Jesus com Nicodemos. O meu amigo, professor Moré Ezio Azevedo Filho, me chamou a atenção para um detalhe importante. Na Peshitta hebraica, naquela conversa, Jesus literalmente diz a Nicodemos que é necessário que você seja nascido de novo. Eu fiquei maravilhado com isso, foi muito bom, isso foi muito bom. Ninguém se nasce por conta própria, aí vai tomar vergonha na cara, vai se converter. Não existe isso. Só vai nascer de novo aquele que Jesus quiser, que Yeshua quiser. Ele vai, eu chamo, eu resgato, e todos que eu salvar, e todos que eu resgatar, de maneira nenhuma, nenhum deles se perderá. Nenhum deles se perderá. Mas é importante que a gente saiba que nós estamos vivendo um tempo em que o terreno é muito perigoso. E o meu objetivo foi tentar colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Não vai pegando qualquer livro escrito. Aqui essa ainda diz Bíblia Sagrada. Como é que está a outra aqui? Como é que é a Sociedade Bíblica do Brasil? Bíblia de Estudo Almeida
Nova Almeida atualizada. De estudo na Almeida atualizada. Muitos nem sagrada, né? Nem sagrada usam mais. Então, nesse vídeo eu encerro. Eu espero que tenha sido útil para alguns ou para todos esse trabalho de mostrar que no escuro todos os gatos são pardos, né? Mas como a gente pôde ver em vários momentos, né? Uma palavra, uma passagem traduzida dizendo uma coisa, em outro uma coisa é muito importante. Mas Enoque, se não existe Dekel, foi muito importante eu lembrar disso. Eu não podia terminar o vídeo sem dizer isso. Por que todos os biblistas, inclusive a trinitariana, que bate no peito dizendo a nossa tradução é baseada no Antigo Testamento, texto massorético, Novo Testamento, o texto receptus ou texto recebido? Mentira! Antigo Testamento, a maioria das traduções que a trinitariana e todas as outras bíblias fazem, vão na Septuaginta. Por que pegam Dekel? Porque a palavra grega equivalente a Dekel em hebraico é colocada na Septuaginta. Então eles vão na Septuaginta e vertem a palavra palmeiras em grego, que se eu não me engano eu anotei aqui, eles vertem para o português e diz que foi tradução do hebraico. Eu anotei, mas anotei no papel à parte e não separei aqui. Então, era importante eu dizer isso. Como 28 vezes a palavra palmeira aparece em português no Antigo Testamento, e seu equivalente em hebraico, que é Dekel, não é atestado. Eu fui na concordância hebraica, na concordância bíblica, eu já guardei, de Even Shoshana, uma bem antiguinha que eu tenho, né? Um trabalho bem antigo, mas que o que está ali, o que está atestado ali, só pode ter sido acrescentado, nada mudado. E fiquei surpreso que a palavra Dekel, palmeira, não aparece, não grafa uma única vez no Antigo Testamento. Aí fui ver que palavra é, e é a palavra Temará, né? Temará. Aí eu fui curioso, eu fui na Septuaginta, batata, estava lá, palmeiras em grego. Isso nos faz ver o quê? Que a Sociedade Bíblica Trinitariana mente ao dizer, e eu estou falando isso aqui mas eu já tenho outros trabalhos que eu fiz em anos passados, em que eu percebi que muitas passagens da Bíblia Trinitariana é tirada da Septuaginta e não do texto massorético. Então, por que não falar a verdade? Usa-se o texto massorético prioritariamente, mas também, em alguns casos, consulta-se a Septuaginta. Então, meu irmão, esteja atento, minha irmã. Seja um estudioso das Escrituras. Olha, não leia a Bíblia. Não, lê a Bíblia, não. Você não lê a Bíblia. Não leia mesmo, não. Estude. Lê. Todo mundo lê. Quase todo mundo que tem interesse aí. Aqueles que adulteram, aqueles que gostam do adulterado, que tem gente que tem prazer em lançar mão do que é adulterado. Eles leem, mas se estudar as Escrituras, você estará resguardado, você estará mais protegido, porque o Espírito Santo de Deus te assistirá. Eu tenho certeza absoluta do que estou falando, porque isso acontece comigo e acontece com outros irmãos. Deus abençoe. Shalom. Até a próxima vez.